logo pela manhã me veio ao coração essa palavra, e ao longo do dia eu pedi confirmação de Deus, se era isso mesmo que Ele tinha para nós, que Ele queria para nós. E Deus confirmou, irmãos, esse versículo, Salmo 56, verso 3, mas quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Outra versão aqui, quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Glória a Deus. Não é fácil a gente confiar em Deus, né? No momento que a nossa emoção não nos ajuda, estamos com medo. Não é fácil, mas nós precisamos confiar no Senhor, Deus. Ou seja, Davi, esse salmo é um salmo de Davi. E Davi, ele escreveu esse salmo, irmãos, quando ele foi preso pelos filisteus em Gate. Davi estava num tempo terrível de sua vida, né? Fugindo de Saul. E agora ele é preso pelos filisteus. E foi um tempo de profundo medo, de pavor. Davi temeu pela sua vida. Davi pensou que ele não iria chegar no outro dia vivo. Ele pensou que todos os seus sonhos, seus projetos tinham chegado aqui. Que ele jamais veria a sua família, jamais veria os seus filhos, jamais voltaria para a sua terra, jamais veria a casa do Senhor, jamais tocaria a sua harpa para louvar a Deus, né? Jamais iria compor canções para adorar a Deus. Ele pensou que a sua história tinha acabado, ele ficou com medo. E veio o medo, porque Davi, como eu e você, era um ser humano como nós, né? Ele não era diferente de nós. Só que Davi, irmãos, ele aprendeu a exercitar a fé nos momentos de medo, nos momentos em que a emoção não nos ajuda, em que estamos angustiados, apavorados, preocupados. E ele escreveu esse salmo: no momento em que eu tiver medo, eu vou confiar em Deus. Eu vou lutar contra todas as minhas emoções, contra aquilo que quer tirar a minha estabilidade espiritual, contra aquilo que quiser me enfraquecer, contra aquilo que quiser roubar a minha confiança, a minha fé em Deus, contra aquilo que quiser gerar no meu coração dúvida, medo, angústia, incertezas, falta de esperança. Eu vou lutar contra tudo isso. Por quê? Porque eu confio em Deus, eu hei de confiar em Ti. Por que Davi escreveu isso, irmãos? Porque muitas foram as experiências de medo que ele passou, mas essas experiências ficaram só como testemunhos para contar os livramentos de Deus nos momentos mais difíceis, em que ele mais passou por temores, né? Como por exemplo diante do gigante Golias. Será que quando Davi viu aquela lança, aquele guerreiro, mais de 3 metros de altura, um homem somente para carregar o escudo do gigante, ia na sua frente? Será que Davi, naquele momento, ele não temeu pela sua vida? Mas ele aprendeu a confiar em Deus e a lutar contra o mal com confiança em Deus. Ele foi para cima do gigante. Ele não deixou, irmãos, que o medo lhe paralisasse, porque às vezes o medo nos paralisa, né? nos deixa paralisados, sem ação. Davi não. Davi partiu para cima do gigante com fé em Deus. E Deus também quer que eu e você lutemos hoje com coragem, diante de todos os gigantes que possam estar nos cercando ou vindo para cima de nós, de todas as lutas que nós estamos passando. Talvez, meu irmão, você entrou aqui nessa noite triste, preocupado, angustiado, com medo, mas Deus manda eu te dizer essa palavra para você confiar no Senhor, para você confiar em Deus, para nós confiarmos em Deus nessa noite. Amém, irmãos? Então,
ele escreveu esse salmo com propriedade, né? Porque também, quando ele teve que fugir por diversas vezes de Saul, que queria matá-lo, ele confiou em Deus. Em certo momento, irmãos, Davi teve a vida do seu perseguidor na sua mão, que era Saul, o rei de Israel. Saul estava perseguindo Davi para tirar a sua vida com todas as suas forças. Certa vez Davi o surpreendeu. Ele poderia tê-lo matado, sem que sequer Saul o visse. A vida de Saul estava na sua mão, mas Davi, ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Não fez nada contra Saul e decidiu, mesmo correndo com medo, mas confiar em Deus, dizendo: um dia Deus vai me dar vitória, não vai precisar eu fazer nada contra ele, um dia Deus vai me trazer a vitória. Então, irmãos, é isso que Deus está falando comigo, com você hoje, que tem algumas coisas que nos trazem medo, né? Mas que a gente tem que lutar com coragem, porque coragem, irmãos, não é ausência de medo. Coragem é vencer o medo. Quando você vence o medo, você está agindo com coragem. Então, irmãos, algumas coisas eu até anotei aqui que às vezes nos trazem medo, as doenças, por exemplo, né? A gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo que alguém da nossa família passe por uma doença grave, né? Que nós temos medo, e nesse medo a gente muitas vezes perde a paz, a gente perde a confiança, perde a fé em Deus, e qualquer coisa que surge a gente já permite que esse medo se instale, que essa angústia se instale e roube a nossa fé. A doença, ameaças, né, como a que Davi estava sofrendo, que passou aqui nesse momento diante dos filisteus, porque os filisteus eram cruéis, né, e os filisteus sempre foram inimigos do povo de Israel. E Davi teve um tempo que ele teve que se refugiar no meio dos filisteus, porque era o único lugar seguro para ele. Saul não ia invadir o território dos filisteus para pegá-lo. Então Davi, ali no meio dos filisteus, irmãos, ele vivia correndo, ele vivia se escondendo, fugindo, porque ele não podia ser reconhecido, porque se ele fosse reconhecido, ele poderia ser morto. Então, foram dias tensos de medo, mas ele continuou confiando em Deus. Não sei o que pode estar causando para você temor, medo e angústia hoje, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Cristo está no barco, nós vamos chegar do outro lado, amém? Se nós estamos no barco de Jesus, estamos seguros. Se estamos no barco de Jesus, mandou a gente entrar, porque Jesus disse para os discípulos, né? Passemos para outra banda. Mas no meio do mar veio tempestade, mas Jesus estava ali dormindo, mas eles estavam no barco de Jesus, estava dentro do propósito, da vontade dele, seguindo para onde Jesus mandou. Então Jesus estava com eles, ainda que dormindo, mas ali estava. Às vezes eu e você pensamos que o nosso Deus dorme, mas o nosso Deus nunca dorme, amém, irmãos? Ele está atento a tudo que está acontecendo, e Jesus sabia tudo, mas estava também ensinando os discípulos que haveria momentos de pavor e de medo, mas ele estava presente, ainda que não aparecesse. E eles então, apavorados, quando a tempestade se levantou no mar, temendo por suas vidas, clamou a Jesus: Senhor, socorre-nos, o Senhor não vê que estamos perecendo? Jesus se levantou, repreendeu aquela tempestade, aquele vento, tudo cessou imediatamente. Aí Jesus perguntou para eles: vocês são muito tímidos, homens de pequena fé. Ou seja, vocês não têm ousadia para enfrentar uma luta, enfrentar um problema, vocês não têm coragem para enfrentar uma tribulação, qualquer coisinha já desestabiliza vocês. Sabe por quê? Porque a fé é pequena. Eu não tinha dito para passarmos para o outro lado? Então, se essa era a palavra, nada vai impedir. Amém, irmãos? Muitas vezes eu e vocês nos esquecemos das
ele nos paralisa e a gente não consegue avançar. Então, irmãos, às vezes, perigo de vida, dívidas, que nos trazem medo. Como é que eu vou pagar essa dívida? Eu não tenho de onde tirar. Notícias ruins, a pessoa recebe uma notícia ruim e ela já perde a paz, seu coração já enche de medo, ela perde a estabilidade. Medo de perder o emprego. Se eu perder o emprego, o que vai ser de mim? Como é que eu vou pagar as minhas contas? O que eu vou fazer? Medo de perder um ente querido. Às vezes o inimigo fica colocando isso na cabeça da gente, Não, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e a gente vai deixando essas coisas entrar no coração, perdemos a nossa paz. Medo de uma viagem, não, porque não vai dar certo, vai acontecer um acidente, vai ser isso, vai ser aquilo, e a gente deixa essas coisas entrar na nossa mente e no coração. Medo de um negócio, de um projeto, enfim, que às vezes a gente acaba nem assumindo por medo, por insegurança, quando poderíamos orar e pedir direção de Deus e Ele nos daria uma decisão segura. Medo até mesmo do futuro, medo que não aconteceu ainda, medo do amanhã. É tanto medo, irmãos, que tenta entrar no nosso coração, entrar na nossa alma. E Davi era como eu e você. Por isso ele falou: quando eu tiver medo, eu vou confiar em ti. Amém? Eu já contei para vocês uma experiência de um dos meus pastores, o pastor Cláudio. Ele contou que quando ele era criança, ele estava caminhando uma noite, estava caminhando com seu pai, no meio do mato. Era uma noite não muito escura, estava enluarado, a luz estava clareando um pouco naquela noite, e ele decidiu soltar a mão do pai, largar do grupo e ir na frente sozinho. O pai veio mais atrás e ele continuou caminhando naquela estrada, naquele caminho, enfim, e de repente, irmãos, ele viu lá na frente uma pessoa. Eu não sabia exatamente o que era, se era uma pessoa, o que era, que estava chamando ele e dizia que ia matá-lo, fazia assim com a mão, com a outra, que ia matá-lo com uma foiçada dele, uma foice, um machado, alguma coisa. E ele voltou correndo para o pai apavorado. Pai, tem um homem lá na frente querendo me matar. Ele está me chamando, você vai me picar, vai me cortar. Aí o pai falou: vem comigo, vamos junto. Aí foram caminhando. Aí ele, assustado, chegou mais na frente, ele percebeu que era um pé de banana, pé de bananeira, que as folhas balançavam com o vento. Então ele achava que era um monstro, estava querendo pegar ele. O pai falou: não é nada, é só um pé de banana. Às vezes, irmãos, tem coisas que não são nada, mas a gente já fica apavorado. Mas se nós cremos que o Pai está conosco, podemos confiar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, se você já entregou sua vida para Jesus, saiba de uma coisa: Ele está no controle de todas as coisas. Amém? De todas as coisas que nos servem. Então, continue confiando, continue com a sua fé firme em Deus, com a sua fé firme em Cristo, porque Ele vai cumprir cada palavra que Ele falou. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Amém. Irmãos, a Bíblia fala de tantas pessoas que também tiveram medo, mas que tiveram coragem. Daniel, por exemplo. A gente sabe que Daniel era um homem de fé. No entanto, ele teve sua vida ameaçada. Eu imagino que no momento que ele foi lançado na cova dos leões, ele também teve medo. Mas também teve coragem para continuar confiando em Deus, e mesmo diante de um decreto assinado pelo rei, de que ninguém deveria fazer orações a outros deuses, que não os deuses deles, senão ao rei. Então ele continuou buscando a Deus, da mesma forma. Ele não deixou o medo se instalar e impediu de buscar a Deus, de servir a Deus. Eu me lembro de uma história de uma irmã que ela tinha muito medo.
medo de vir na igreja. Porque quando ela chegava em casa, o marido brigava muito com ela, porque ela vinha na igreja. E um dia o marido falou para ela, pegou uma arma, colocou na cabeça dela e falou para ela assim: olha, se você for para a igreja hoje, quando você voltar, eu te mato. Aí ela usou de coragem e falou assim: olha, se você me matar agora, eu vou para o céu. Agora, se você não me matar, eu vou para a igreja. Amém? Ela usou a fé. A minha mãe era uma das pessoas que meu pai não gostava quando ela ia na igreja. Mas ela bateu o pé firme. Ficou firme, venceu o medo, as ameaças. E depois meu pai acostumou. Aí ela, depois que ela acostumou, ela ia para a igreja, tudo bem, ficou tudo certo. Era só medo, né? Sabe? O inimigo às vezes tentando impedir. Então a gente tem cada coisa, irmãos, que às vezes não nem é real. E a gente acaba deixando aquilo tirar a nossa paz, roubar a nossa fé e enche a nossa alma de angústia, de preocupação, de medo. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, irmãos, que nós vamos passar sim por momentos difíceis, de aflições e lutas, mas não vamos jamais perder a fé, nem continuar crendo. É o que o salmista Davi escreveu, né? Ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, irmãos, vamos passar por alguns vales, por alguns momentos difíceis. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós vamos passar por momentos de aflições, mas ele também disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos que confiar nessa palavra. E tantos outros personagens que poderíamos aqui falar: Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram aí a sua vida ameaçada, mas não se dobraram diante da estátua que o rei levantou, mas decidiram confiar em Deus, usaram a fé, confiaram em Deus, colocaram a fé no Senhor. Moisés, quando teve que retornar ao Egito, porque ele saiu de lá fugido, né? Mas Deus mandou que ele voltasse para lá, para tirar o povo de Israel. Com certeza Moisés entendeu. Deve ter temido também diante das ameaças de Faraó. Todavia, ele venceu o medo e com coragem cumpriu o chamado e o propósito de Deus. E tirou o povo de Israel do Egito. Porque ele teve coragem de obedecer a voz do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, de um momento de covardia do povo de Deus, em que diante de um fato eles se acovardaram, perderam a bênção de Deus e tudo que estava reservado para eles. Você conhece a história. Eu quero lembrar aqui desse episódio. Quando o povo de Israel estava quase atravessando o Rio Jordão para entrar na terra prometida. Eles já tinham atravessado o deserto, a pior parte do deserto, agora estava na divisa da terra. Tinha que passar o Jordão e aí já chegaria na terra prometida. Então Moisés mandou 12 homens, 12 espias para o outro lado, espiar a terra e trazer um relatório. Como a terra era, como ela era habitada, como eram os moradores, como eram as plantações, enfim, um relatório completo para trazer. E eles ficaram 40 dias espiando a terra e voltaram. Quando eles voltaram, disseram a Moisés e ao povo: olha, a terra é uma bênção, a terra é boa, mas nós não vamos conseguir entrar nela, porque lá existem gigantes que habitam na terra, são guerreiros, são fortes, as cidades são muradas, as muralhas são altas, nós não vamos conseguir, nós não temos armas, nós não temos condições, nós não temos um exército capaz de vencer o
povo, a terra está habitada e nós não vamos chegar lá. Já tinham passado por tantas e Deus tinha dado a vitória, né? Até o Mar Vermelho Deus já tinha aberto. Mas o que aconteceu, irmãos, é que o povo ficou com medo. E por causa do medo, do relatório dos 10 espias, duvidaram de Deus, murmuraram, reclamaram, disseram: nós não vamos conseguir. Ainda que Josué e Caleb, que foram também espiar a terra, voltaram dizendo: não, é tudo isso, mas Deus vai nos dar a vitória. O povo decidiu confiar nos 10 e não nos 2. E aí, irmãos, por causa dessa covardia, Deus ficou irado. Por causa dessa incredulidade, Deus se irou. E Deus disse assim: olha, cada dia que esse povo, cada dia que os espias espiaram a terra, e foram 40 dias, será um ano desse povo no deserto. Eles não vão atravessar. Né? E então, irmãos, o povo teve que voltar para o deserto. Passou 40 anos peregrinando no deserto, até que aquela geração, os adultos morressem. E então, os filhos deles, os mais jovens, é que entraram na terra. Os que saíram do Egito não entraram. Você sabia que os que saíram do Egito não entraram na terra? Josué e Caleb entraram, mas os outros não entraram. Nem Moisés entrou. Nem Moisés entrou na terra prometida. Ele morreu antes, né, de entrar. Mas aquela geração não entrou na terra prometida. Quem entrou foram os filhos. Por quê, irmãos? Porque em vez de confiar em Deus, deixaram Deus tomar conta. A incredulidade encheu o coração. Então, eu quero deixar aqui essa palavra e também dizer, irmãos, que confiar em Deus, como Davi disse aqui, quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Confiar em Deus é ter certeza da vitória. Ainda que o pavor, o medo venha, é descansar em Deus, é olhar para a palavra, é dizer assim: olha, eu sei que estou passando por esse tempo difícil, mas a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Eu tomo posse dessa palavra no nome de Jesus. Eu vou vencer no nome de Jesus. E ir para a batalha, ir para a guerra, com força, com fé e com coragem. Confiar em Deus é pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque Deus quer que nós pensemos nas coisas que são de cima. Ele não quer que a gente tenha pensamento derrotista. Não vai dar certo, o mal vai chegar, vai acontecer, não vou conseguir. Não, Deus não quer que a gente pense assim, porque quem confia em Deus sempre vai pensar de forma vitoriosa e triunfante, sempre vai crer na vitória, vai profetizar a vitória e vai tomar posse dela. Quem está entendendo, diga amém. Então nós não podemos deixar que os pensamentos ruins, irmãos, os pensamentos de pessimismo se instalem no nosso coração. Não permita que isso aconteça, mas pense segundo a palavra, pense segundo as promessas de Deus. Porque confiar em Deus, irmãos, é ver com os olhos da fé. Os nossos olhos enxergam aquilo que está diante de nós no momento, mas através dos olhos da fé, nós já conseguimos enxergar adiante, nós já conseguimos enxergar muito além, nós já conseguimos enxergar a vitória. Teve um dia também que Abraão ficou com medo, e o medo dele era morrer sem ter filho. Senhor, quem que eu vou deixar? Toda a herança, o Senhor me deu tudo isso, não tenho filho, vou ter que deixar para quem? O Eliezer da Damasceno. Aí Deus falou para ele: eu vou te dar um filho. Passou muitos anos e Deus cumpriu a promessa. Mas para que ele não deixasse os nossos pensamentos entrar no coração, Deus falou para ele: olha para o céu, olha para as estrelas do céu. Está vendo as estrelas? Assim serão os seus descendentes. Deus deu uma visão para ele se apegar nisso. Então, os olhos da fé nos levam a apegar na promessa. Os olhos da fé, a confiança em Deus nos leva a nos apegarmos na promessa.
e não nas circunstâncias, naquilo que a gente está passando no momento, mas a gente já consegue enxergar adiante. Amém, irmãos? Como José, que parecia ter um futuro muito difícil, seus irmãos não gostavam dele. Deus então veio mostrar para ele, lá adiante, né, que um dia toda a sua família se dobraria diante dele. Ele não entendeu no momento, mas aos poucos Deus foi revelando o seu propósito, e ele foi entendendo, ele foi vivendo nessa fé, crescendo nessa fé, olhando para as promessas do futuro, crendo, alimentando a fé, apesar das circunstâncias, apesar das lutas do momento, apesar da prisão que ele foi levado, apesar de ter se tornado escravo, enfim, mas ele confiou. Então, que eu e você possamos hoje olhar para a promessa, para a palavra de Deus, apesar das circunstâncias do momento. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus mandou pregar para você hoje. Para você tomar posse. Para mim tomar posse hoje, guardar no nosso coração, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir cada palavra que ele falou.